convidando mais um momento, você, a mais um momento de conhecimento das Escrituras, da revelação, da verdade, por onde seremos libertos. Vamos conhecer sobre a verdade, a verdade. Eu quero convidar você agora aqui comigo em Mateus, capítulo 11. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 30, onde tem uma revelação muito importante sobre Jesus para nós. Nós precisamos, cada dia de nossa vida, aprender mais de Cristo. A nossa fé cristã, ela não pode ser edificada, ter crescimento, se nós não aprendemos de Cristo. Como vamos exercer a nossa fé cristã se não aprendemos de Cristo? Como vamos estar edificados com a fé firme e firmada para a vida com Deus, se não aprendemos de Cristo, se não temos o conhecimento de Cristo? Vivemos uma fé em Cristo só da boca para fora, pela emoção, pelos movimentos, pelas coisas que se dizem, onde as pessoas estão vivendo uma fé irracional, fanática, histérica, emocionalística em Jesus. Estão vivendo uma fé em Jesus sem o conhecimento de Jesus. Como logo pode alguém viver a fé? Está tendo fé em Jesus se não o conhece. A propaganda desse Jesus que é feita nas igrejas não leva você a crer no Filho de Deus, o Jesus revelado pelas Escrituras que o Pai enviou. A pregação desse Jesus, que as religiões brigam, se colocando detentora, centralizando esse Jesus dentro delas, subjugado nelas, na autoridade deles, dos homens. Esse Jesus que a religião apresenta para o povo, com muitas promessas de cura, de milagre, de solução de problemas, de dar vitória, prosperidade às pessoas, resolver os problemas das pessoas neste mundo. Esse Jesus que o povo é convidado a crer nele, buscar ele, viver preso dentro de uma instituição, servindo a ele, não é o Jesus que está revelado para nós aqui na palavra de Deus. O Jesus que a Bíblia revela é a esperança da humanidade. A esperança da humanidade para a humanidade ter mudado o seu destino, para a humanidade ser livre de uma eternidade, para a humanidade ser liberta de um juízo, para a humanidade encontrar a salvação, para a humanidade ter o descanso na alma. Esse Jesus que a Bíblia revela. Ele quer mudar, e ele veio para mudar a situação, a condição e a direção que o homem está seguindo. Esse Jesus que a Bíblia revela. Não é esse que está sendo anunciado pelo sistema religioso. O Jesus que o sistema religioso anuncia e mostra para as pessoas não é o Jesus que a palavra revela. O Jesus que a palavra revela, ele tem o poder de te levar a Deus. Não precisa mais de nada. O Jesus que a palavra revela, o Evangelho,
Esse Jesus que está revelado no Evangelho, ele tem o poder de te salvar. Ele tem o poder de te remir, justificando-te, absolvendo-te da culpa, livrando-te do juízo, dando segurança e proteção à tua alma. Esse Jesus que a Bíblia revela, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único meio por onde o homem encontra a salvação e a vida com Deus. Esse Jesus que a Bíblia revela, que está revelado no Evangelho, para nós, crer nele, ele é o único mediador entre a nossa vida e Deus. Esse Jesus que está revelado no Evangelho, ele nos convida para a libertação, para ser livre, não para viver preso, escravo, centralizado no domínio do homem, dentro de um sistema maldito que foi criado por Satanás, que leva os homens a entender que é o meio de vida com Deus, o sistema religioso, os centros religiosos, o legalismo religioso, a vida centralizada na religião. Tudo isso é prisão espiritual de Satanás, onde a mente das pessoas está obscurecida, não conhecendo a luz do Evangelho de Cristo, a verdade que leva o homem a encontrar a salvação verdadeiramente. O sistema religioso, com as suas muitas cadeias, chamada de igrejas, templos, casa de Deus, é uma sutileza do diabo implantada para continuar aprisionando vidas, levando essas vidas que estão aprisionadas e perdidas, achando que estão em Deus, salvas. O Jesus que o Evangelho revela, ele não convida você a ir a ele por meio de nenhum ambiente religioso. O Jesus que a Bíblia revela, ele não te convida a uma vida com Deus subjugada, alienada, escravizada, no domínio e na autoridade de nenhum homem, dentro de regra, de norma, de julgo e fardos de servidão. O Jesus que a Bíblia revela, ele convida você para uma vida lúcida, sóbria, inteligente. Não uma vida fanática, alienada, histérica, dentro de movimentos e ambientes religiosos, vivendo paganismo, misticismo, vivendo anátema. O que é isso que esse povo vive nessas manifestações religiosas que chamam de culto? O que é isso que esse povo está ouvindo e sendo instruído com esses sermões que chamam de pregação? Que evangelho é esse? Que cultos são esses? Que Jesus é esse que o povo está crendo? Onde o povo devota e consagra suas vidas, não é a Cristo pela palavra. É as igrejas pelas atividades, os trabalhos, os compromissos, as devoções, a vida do ativismo religioso. Que vida com Deus é essa? Deus não conduz ninguém a nenhum desses lugares. O único lugar que Deus mostra para o homem perdido encontrar a esperança da salvação é Jesus. O único caminho, o único mediador, o único meio do homem chegar e viver com Deus. Quem estabeleceu igrejas como centro de vida com Deus? Quem estabeleceu igrejas, instituições, para o povo estar lá escravizado, como meio de vida com Deus, como lugar onde você consagra-se é de Deus, como lugar onde você adora e cultua a Deus? Quem estabeleceu igreja, instituição religiosa, como casa de Deus?
Quem criou esses altares dentro dessas igrejas, onde dizem que ali é sagrado, que Deus está ali operando para o povo que está ali, naquela prática pagã, se dirigindo a um altar, onde é o homem que está lá, sendo o mediador do povo para com Deus, onde o povo está dentro dessas igrejas, mediando sua adoração com Deus, através dos homens que estão nos altares, desses ambientes anátemas, chamados igreja. Quem estabeleceu isso como princípio para o povo de Deus se aprisionar dentro desses ambientes, centralizando suas vidas, exclusiva para viver com Deus dentro delas? Quem criou esse entendimento? Não vem da verdade. Jesus não dirigiu ninguém a isso. Jesus não estabeleceu esse princípio de igreja, esse princípio de vida com Deus, esse princípio de consagrar-se, devotar seu viver para Deus, esse princípio de adoração a Deus, esse princípio de congregação. Jesus não estabeleceu, Jesus não ordenou, Jesus não ensinou ninguém a ir para o templo buscar a Deus, a estar no templo oferecendo adoração e louvor a Deus, a ir para o templo, que naquele momento que Jesus estava na terra como homem, existia um templo que era da velha aliança, onde os judeus prestavam seu culto, sua adoração, os sacrifícios, o holocausto a Deus. Mas a partir de Jesus, não é mais o templo. Jesus não estabeleceu o templo. Ele disse que o templo ia passar. O templo agora não é mais um espaço físico, o lugar de buscar e servir a Deus e adorar a Deus. Não é mais um espaço físico. A casa de Deus não é mais um espaço físico, como era no velho pacto, da velha aliança. Em Cristo agora foi estabelecido um novo conceito, uma nova aliança, o novo e vivo caminho que Deus estabeleceu agora para o homem realmente chegar a Ele, para a vida eterna. Porque no velho pacto o homem não chegava a Deus para a vida eterna. Era temporário, não era permanente, não era perfeito. A lei nada aperfeiçoou. A lei não poderia levar o homem a Deus. Toda a ordenança, todo o ritual, todo o cerimonial, toda a prática de culto que a lei ordenava para viver para Deus, não levava o povo a Deus. Agora foi estabelecido um novo e vivo caminho que leva o homem verdadeiramente a Deus. Não é por templo. A casa de Deus hoje não é mais templo algum, estrutura nem ambiente. Jesus agora é o templo de Deus estabelecido na terra, aonde o homem vai encontrar Deus, aonde o homem oferece sua adoração a Deus, aonde o homem vai engrandecer e louvar a Deus. Não é em templo, não é em ritual, não é em culto, não é em movimento religioso, é em Jesus e por Jesus. É isso que o Evangelho revela. É isso que o Evangelho revela. Em Cristo, nós agora temos tudo realizado, porque tudo já foi concluído, consumado, feito, realizado, para o homem agora ter o acesso e a vida com Deus. Tudo foi cumprido. Jesus consumou. Não precisa fazer mais nada. É só conhecer a verdade que Deus agora nos revela para alcançar a sua graça. E a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. Você conhecendo Jesus, está conhecendo a graça de Deus e a verdade dele, que você precisa para alcançar a vida com ele. Mas hoje o que é que o povo vive? Suas vidas escravizadas, dentro de atividade, compromisso, tarefa, metas, obrigações religiosas. O povo vive centralizando sua vida, seu viver, dentro dos ambientes religiosos. É culto disso, é culto daquilo outro, é culto para isso, é culto para aquilo, é culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, culto de madrugada. O que é que o povo está vivendo em nome de fé em Deus? Festividades religiosas. Onde é que Deus é adorado nisso?
uns eventos, atividades, atrações, que não leva para o povo o entendimento da vida com Deus. Onde é que Deus está sendo adorado nessas manifestações anátemas religiosas que o povo está fazendo? É Pernambuco para Cristo. Que Pernambuco para Cristo é esse? Onde o povo está escravizado com a sua vida centralizada dentro de uma igreja, subjugado na norma, na regra dos homens. Que Cristo é esse que você está servindo e indo? Que a tua vida de fé em Deus é glorificada, é vivida, não em Cristo. Tu se gloreia não é em Cristo, é na tua religião, é na tua igreja que tu se gloreia, onde tu idolatra, venera e vive tua vida escrava e devota. Não é a Cristo, é na tua igreja. Que Pernambuco para Cristo é esse? Que a mensagem não leva ninguém a Cristo, leva para as igrejas. Jesus é somente o nome da propaganda, mas quem está sendo ali comercializado é a igreja. Que Pernambuco para Cristo é esse? Se você não está preocupado em evangelizar o teu vizinho do teu lado, só está preocupado em viver eventos de igreja, atividades de igreja, na formalidade, para manter o funcionamento e o comércio da igreja. Cruzada para Jesus, cruzada evangelista, marcha para Jesus. Que marcha para Jesus é essa? É tanto evento religioso anátema e o povo perdido, distraído e se apartando de Deus, apostatando da fé por meio desses ventos de doutrina, esses movimentos vãs. Porque o povo não é prudente. O povo dedica a sua vida e prioriza em vida escrava de atividade de igreja. Mas o povo não prioriza a sua vida buscando aquilo que Paulo diz a Timóteo. Cuida de ti da doutrina. Fazendo isso te salvarás. É no conhecimento de Cristo, do que Ele ensinou, para a gente viver a nossa vida consagrada e devota, de fé em Deus. É por Cristo, não é por meio de vida de atividade de religião. Que cultos são esses? Que eventos para Cristo são estes? Meus amados irmãos, conheçam a Jesus Cristo, para que vocês renunciem tudo para viver em Cristo e por Cristo. Muita gente está renunciando para viver para as igrejas, não para Cristo. Ninguém pode viver para Cristo subjugado ao sistema religioso na autoridade do homem. Porque a autoridade para nós, cristãos, igreja de Cristo, é o próprio Cristo. O lugar que a gente tem que estar centralizando nossa vida, sendo fiel, consagrando-se, devotando e vivendo com fidelidade, não é dentro de igreja através de regra, de norma, de estatuto que os homens estabelecem. É através de Cristo, da palavra dele. Não pode ser fiel a dois senhores. Não pode seguir a dois caminhos. O caminho da religião, da vida de igreja, da vida de obediência ao sistema, da vida consagrada ao sistema, não é o caminho para Deus. O caminho para Deus é Jesus, a vida consagrada a Cristo, sendo devoto e praticante da palavra de Cristo, tendo o cuidado de se manter firme no alicerce, no fundamento, que não é a igreja, é a palavra de Cristo. Foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus disse, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. A sua vida está edificada na rocha. E a rocha é a palavra. A rocha não é a igreja. O fundamento para o homem ter a vida com Deus e estar salvo não é dentro de nenhuma igreja. É isso que o diabo prega. Essa é a pregação que tem aprisionado milhares e milhões de pessoas. Essa é a pregação que tem desviado muitos do alvo da fé, do caminho da fé, que é Jesus. É a pregação anátema que Satanás levanta os seus ministros a pregar, cauterizando a mente do povo, o povo alienado naquilo que é pregado pelos líderes, não tem liberdade de pensar,
Não, porque você tem que estar na igreja, tem que servir na igreja, tem que ser da igreja, tem que estar na cobertura espiritual do seu pastor da igreja, porque o lugar do salvo é na igreja. Você não pode viver para Deus sem igreja. E tudo isso é mentira do diabo. Se a gente dependesse de igreja para ser salvo, Jesus não precisava ter vindo. O homem, para chegar a Deus e para viver com Deus e para estar em Deus e ter a promessa da vida eterna com Deus, estabelece como regra, meio e mérito para o homem viver com Deus. O homem, para ter a vida com Deus, está e na promessa da salvação é unicamente por Cristo. Eu creio no que o Evangelho me revela. Em nenhum outro há salvação. Só Jesus é o único meio e caminho para o homem estar em Deus e ser salvo. E por que você se submete a ser um produto da religião? E por que você se submete a ser um robô da religião, manipulado e guiado pelos homens, em nome de fé em Deus, com mentiras cauterizando a tua mente, porque você não tem compromisso com Deus, você não ama a palavra, você não se submete à palavra, você lê a palavra, mas se submete àquilo que os homens interpretam e pregam. Você não acredita na palavra. Você precisa tomar uma atitude muito importante na sua vida, igual o apóstolo Paulo tomou. Eu estou sempre trazendo esse exemplo de Paulo, porque isso é muito importante para as pessoas entenderem. Você que vive a sua tradição religiosa, você que ama a sua religião, a sua igreja, você que é praticante, devoto e fanático, histérico, alucinado pela vida de igreja, se você não renunciar a isso, enquanto é tempo, você nunca vai ter um encontro com Deus. Você nunca vai alcançar a salvação de Deus. Você pode estar com a sua mente enganada, obscurecida, o entendimento corrompido, achando que você está em Deus, que você é de Deus, que você está na salvação de Deus, por meio da tua religião. Se isso for verdade, a Bíblia é mentira. Se a verdade for o que você entende e é ensinado e está vivendo e praticando, a Bíblia é mentira. Para que a Bíblia? Para que a palavra? Se a palavra mostra um único e verdadeiro caminho para o homem encontrar-se na salvação e na vida com Deus. E quando você tem esse entendimento, tem essa segurança, se gloreia na tua religião, na tua vida religiosa, tendo a certeza, dentro dessa mente corrompida, de que tu estás em Deus, por meio da tua religião e da tua vida religiosa, é aí que entra a mentira do diabo, que está tirando você do entendimento da verdade do Evangelho, que leva você ao conhecimento da salvação. Enquanto você, meu amigo católico, meu amigo evangélico, meu amigo espírita, mormons, testemunho de Jeová, ou qualquer um que viva em qualquer religião, enquanto vocês não se tornarem discípulos de Cristo, enquanto vocês permanecerem sendo prosélito da religião dos homens, enquanto vocês continuar achando que são de Deus, se gloriando nas suas religiões, vão continuar perdidos. Para você ser discípulo de Cristo, a vida que você tem que viver não é dentro de igreja, praticando obra e tarefa e obrigação de igreja. Para você ser discípulo de Cristo, não é recebendo os sermões anátema dos pastores, dos padres, dos papas, dos sacerdotes, dos anciões, dos líderes da religião. Para você ser discípulo de Cristo, você tem que ouvir e guardar a palavra de Cristo. E ser cristão. Estando em Cristo, vivendo para Cristo. Não sendo católico, estando dentro da igreja católica, vivendo o sistema
de regra de fé do catolicismo romano. Não sendo evangélico, estando dentro de igrejas evangélicas, vivendo as regras das igrejas evangélicas. Você tem que ser cristão em Cristo, não dentro de religião cristã. O cristianismo não se vive em religião cristã. O cristianismo se vive no Cristo, por Cristo. Então é o que eu vou dizer, que eu digo sempre. Enquanto você não tomar a atitude que Paulo tomou, você nunca vai encontrar a vida com Deus. Quem era Paulo? Antes da convenção a Cristo, que está revelado aqui nas Escrituras. Paulo era um homem zeloso, religioso, devoto, praticante, fanático. Cumpria tudo dentro das normas que a religião dava. Ele vai dizer que era irrepreensível. Ele vai dizer que era zeloso, praticante da lei por meio da religião farisaica. Isso está lá em Filipenses 3, 4 a 8. Paulo vai dizer também lá em Atos 26, no versículo 4 e o 5, que ele era um adepto da seita principal e mais severa de Jerusalém, que era a religião farisaica. Paulo vai dizer, eu era um fariseu da seita mais radical do povo judeu. Mas Paulo, ele precisou tomar uma decisão. Paulo, ele precisou abrir mão dos valores que ele vivia e guardava e praticava na religião. Olha o que ele vai dizer. Atos 26, versículo 4 e o 5. Olha o que Paulo vai aqui testificar diante de um tribunal que ele estava em sua defesa, sendo julgado porque tornou-se discípulo de Cristo. Paulo foi julgado porque tornou-se discípulo de Cristo. Renunciou à religião, renunciou aos valores, renunciou aos princípios, renunciou ao zelo, renunciou à devoção, renunciou à vida escrava, devota e consagrada à religião, porque ele pensava que estava servindo a Deus. Mas quando Paulo conheceu a verdade e o verdadeiro caminho para o homem estar em Deus e servir a Deus, Paulo se converteu a Cristo, renunciou à religião. Cuidado, enquanto você não renunciar à religião para se converter a Cristo e viver para Cristo, em Cristo, você nunca vai ter um encontro com Deus. Não importa a religião que tu estás, a vida religiosa que tu vive, o teu zelo, tua prática de bondade e de caridade dentro da religião, isso nunca vai te conceder a graça de chegar a Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Atos 26, versículo 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem, sabendo de mim, que desde o princípio, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu era e vivi fariseu. Paulo vai dizer, todos vocês sabem, todos vocês me conhecem, todos vocês têm o conhecimento de que eu era um devoto praticante desde a minha mocidade a essa seita, essa religião farisaica. Paulo vai dizer, eu era zeloso, eu era praticante. Vocês sabem disso, vocês conhecem isso, mas hoje eu sigo a Cristo. Hoje eu vivo uma vida de fé, de valor, de vida com Deus por Cristo. Não é por religião, não é por princípios e valores religiosos. Aí, olha o que Paulo vai dizer. O que levou Paulo, a atitude de Paulo, a renunciar à religião. Vamos para Filipenses, capítulo 3. Vamos ler o versículo. Vamos ler a partir do versículo 4. Filipenses é a palavra, é o ensino, é o alimento, é a luz para nos iluminar e nos dar o conhecimento da verdade, para que sejamos libertos das mentiras pregadas nas sinagogas de Satanás, que tem o nome de igreja, casa de Deus. Porque lá o que prevalece é a mentira. É o espírito do engano e do erro, não o espírito da verdade. Nesses ambientes, o espírito da verdade não está. Porque se tivesse, o povo não estava preso dentro desse entendimento corrompido, desviado de Cristo, colocando
como alvo da sua fé em Deus, da vida com Deus, não é Cristo. É objeto, é ritual, é lugar, é homens. Olha o que levou Paulo a renunciar todo o valor de vida religiosa que ele vivia. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 4. Paulo vai dizer: ainda que alguém pode confiar na carne, e se alguém cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo vai agora dizer as qualidades que ele tem, se for para colocar-se diante de Deus, pelos méritos da vida aqui, pelos valores da vida aqui, Paulo vai dizer: eu posso me gloriar disso. Se para o homem estar em Deus, ter uma vida perfeita com Deus, ele precisa dos méritos da vida aqui, das suas virtudes, então ninguém pode se gloriar mais do que eu. Paulo vai dizer: eu posso me gloriar muito mais do que qualquer um. Porque Paulo tinha todas as qualidades vividas na lei. Um cidadão hebreus de hebreus, original, nascido do povo da promessa. Mas Paulo vai dizer: se alguém se gloria por isso, pela religião, pelas práticas de boa obra, pelo zelo, pela vida devota, isso não serve de nada. Olha o que Paulo vai dizer, meus irmãos. Ainda que alguém pode confiar na carne, se alguém pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Aí ele vai agora citar as qualidades dele, que leva ele a, dentro da visão do homem, ter méritos, ter virtude para a vida com Deus. Paulo vai dizer: eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo agora está falando para os judeus que guardavam esses valores. Paulo vai dizer: eu tenho tudo isso. Mas olha o que Paulo vai continuar dizendo. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Rapaz, tu entende o que Paulo está dizendo aqui? Tu entende, tu consegue absorver a informação, o conhecimento aqui? E cadê? Eu e ela. Eita, vou guardar para quando ela chegar também. Obrigado, viu? Tá certo. Você entende o que Paulo está aqui dizendo? Você consegue absorver o conhecimento, a informação? É por isso que a Bíblia diz: esteja mais atento a ouvir. O povo hoje está levado no delírio, no emocionalismo, perdendo a razão, a noção, perdendo o equilíbrio. O povo caindo, gritando, chorando. Não, gente. Os cristãos não se reuniam para isso, não. Você imagina Jesus no Sermão do Monte? Você imagina alguém ali pulando, gritando, rodando, caindo, marchando? Jesus estava ali ensinando o povo com sabedoria, sobriedade, todo mundo caladinho, todo mundo sentado, estando atento a ouvir. Olha o que o diabo faz. Leva o povo a viver hoje esse culto chamado pentecostalismo. Isso é mais uma doutrina do inferno. Essa doutrina pentecostal, isso surgiu agora no século XIX. Nem Jesus, nem os apóstolos pregaram isso, não. Os homens criam muitas doutrinas. É pentecostalismo, é predestinação, é tanta doutrina que os homens criam, que não é a doutrina de Cristo, irmãos. Nós temos que estar prudente, ter o cuidado de andar com a nossa vida guiado para com Deus pela doutrina de Cristo. Não é pela doutrina de nenhum líder religioso, nem de nenhuma igreja. Então vem para cá. Paulo vai dizer: tudo isso que vocês vivem como um valor para Deus, eu vivia isso. Se vocês se gloriam nisso, eu posso me gloriar muito mais. Tudo isso que vocês guardam, praticam por meio das obras da religião, vivendo o ritual cerimonial da lei, eu posso me gloriar muito mais.
Eu fui um praticante da principal religião de Jerusalém. Eu era irrepreensível, zeloso da lei. Cheguei a perseguir a igreja pelo zelo da lei, pela religião. Paulo pensando que estava fazendo serviço para Deus, na religião. Paulo pensando que estava consagrando sua vida e vivendo devoto para Deus, pela religião. Mas olha o que Paulo diz, de tudo aquilo que ele viveu, não sei quanto tempo. Não sei se Paulo tinha 50 anos, 60 anos, quantos anos Paulo tinha vivendo na religião. Mas tem uma coisa, quando se conhece a verdade, o homem é liberto. Agora, para essa libertação poder ser real na sua vida, você tem que tomar atitude de fé. E que atitude é essa? Renunciar e crer e se converter à verdade. Foi isso que Paulo fez. Olha o que Paulo diz agora, versículo 7. Estamos aqui trazendo uma exposição do capítulo 3 de Filipenses. Daquilo que a gente está trabalhando, o assunto aqui. Paulo vai dizer, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Olha o versículo 8 agora, irmãos. O versículo 8 é o ponto, é a chave da atitude de Paulo. Versículo 8. Irmãos, é muito sério, irmãos. A gente tem que valorizar a palavra. A gente tem que ser prudente. Estar atento a ouvir. Porque ao ouvir, você vai ouvir muita coisa. Mas você tem que buscar ouvir o que Deus revela. Ouvir a verdade de Deus que está aqui na palavra. Não a mentira dos homens que usam a palavra para falsificá-la. Paulo vai dizer, versículo 8. Aqui é a atitude que mudou a vida de Paulo para estar com Deus. Paulo vai dizer, eu na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo. Se Paulo não renunciasse, Paulo não podia estar na vida com Deus por meio de Cristo. Foi preciso Paulo renunciar todas as coisas que ele tinha como valor para Deus, inclusive os valores religiosos. Ele teve que renunciar, abrir mão, porque Paulo teve o conhecimento de Jesus. E pelo conhecimento de Jesus, Paulo viu que não tem outro meio do homem chegar a Deus. É Jesus, é Jesus. E é por ele e nele. Não é Jesus dentro de igreja. Não é Jesus por meio de religião. Não é Jesus por meio de vida devota à religião. Não é Jesus por meio de vida consagrada à religião. Não é Jesus escravizado dentro do legalismo religioso. Não é esse Jesus vivido no ativismo religioso. É Jesus vivendo nele e por ele. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé. Não é dentro de igreja, nos rituais, nos cerimoniais, na vida escrava. Vivo na fé do Filho de Deus. É por ele e nele que eu estou. Vivendo em Deus por fé. Tendo a certeza e a convicção de estar reconciliado com Deus. Na promessa de Deus. Com a minha alma salva e protegida. E guardada para a eternidade. Porque é Cristo quem me garante isso. É nele que eu me gloreio. É por ele que eu tenho ousadia de estar na presença de Deus. Eu não preciso de religião como intermédio da minha vida com Deus. Eu não preciso de líder religioso como mediador da minha vida com Deus. Eu não preciso de ritual, de cerimonial, como meio de alcançar alguma coisa de Deus. Eu não preciso de objeto. Eu não preciso de nenhuma coisa mística praticar e fazer. Eu não preciso ali, aqui, acolá. Eu não preciso de culto disso, culto daquilo, campanha, pacto, voto, para alcançar e viver com Deus. Tudo isso eu já tenho por Cristo. Ele é a garantia, a certeza e a convicção da minha vida com Deus, por onde eu me gloreio. Então fique essa orientação para vocês. Reflita nessa mensagem. Reflita nessa importante instrução que esclarece
que orienta e adverte. Reflita em tudo que você ouviu ao longo desse momento que nós estamos aqui trabalhando o esclarecimento da verdade. Você precisa renunciar. Você está pensando que porque você deixou de beber, de roubar, de fumar e aderiu a uma religião e passa a viver uma vida de prática religiosa, fazendo caridade, vivendo uma vida dentro da performance, do modelo da religião, você está pensando que isso é a garantia da tua vida com Deus? Você está pensando que Deus te aprova e te recebe por essa atitude que você tomou? De aderir a uma religião? E viver a tua vida devota dentro das práticas religiosas como se fosse para Deus? Você está enganado. Porque o diabo cega o teu entendimento, te levando para o caminho errado. Não é esse o caminho, não é esse o meio, não é essa vida que você vai encontrar a Deus e viver com Ele. Conheça a verdade e seja liberto. Renuncie à sua religião, os seus valores religiosos, o seu entendimento, para que, pela pregação do Evangelho, você tenha um entendimento transformado e renovado com a luz de Deus iluminando aqui, ó, para você ter o entendimento, o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto. E que Deus abençoe o irmão Wellington Ramos, o instrumento que Deus usa para ministrar a verdade do Evangelho, para levar a luz que ilumina os que estão nas trevas. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Eu sou apenas um mensageiro. O instrumento que transmite a verdade de Deus para você. Eu não sou o mediador que leva você a Deus. Eu não sou o guia da tua vida com Deus. Eu sou o informante, o comunicador que te mostra o caminho, o guia, o pastor da tua alma, para a tua vida com Deus. Eu apenas te mostro o caminho, te mostro o guia, te mostro o Salvador, por onde tu vai encontrar a graça de Deus, o milagre de Deus, a proteção de Deus, a promessa de Deus, em Jesus e por Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Continua aí recebendo instruções, orientações. Vai lá no meu canal no YouTube se desejar, se amar na palavra, se quiser aprender mais, use a Bíblia. Mas busque ouvir pregações de homens que estão compromissados com o Evangelho. Não essas pregações comerciais de igreja. Esses artistas de igreja que convidam você, centralizando você nas igrejas, nos cultos. Eles não te chamam para a palavra. Eles te chamam para o culto, para as igrejas, para as atrações, para os eventos, para os movimentos. Você tem que ouvir pregadores que te levem a palavra, o conhecimento. Visita-me lá no YouTube, no meu canal, Evangelista Wellington Ramos, no Face, no Quai. Estamos sempre proporcionando o ensino e a exposição da palavra de Deus para dar luz e entendimento aos simples. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra tem que ser pregada, sabendo que nem todos vão crer. A maioria vão ignorar, mas os poucos que crêem são esses que vão se salvar, porque creram na verdade. E os muitos que vão se perder serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. Pois é isso que a Bíblia revela. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11. Essa verdade está revelada lá. Mas que você creia para ser salvo, como disse Jesus. Quem crê será salvo. E que você, nesta hora, esteja aí sendo iluminado com a verdade na sua mente, te dando esclarecimento para você renunciar. Como Paulo renunciou à vida religiosa, os valores da religião, o zelo da religião, a devoção da vida escrava na religião, pensando que está servindo a Deus. Conheça a verdade para viver em Deus verdadeiramente. Amém?